Ok, eu sou o Luan e sejam bem-vindos ao Universo. Esse vídeo tem quase 30 minutos, então eu vou ser breve com vocês. Sejam bem-vindos ao meu vídeo, mais um vídeo sobre o Luffy Nami, contando todo o bagulho em específico, sabe? Dando meio que uma aprofundada geral, por isso tem esse tamanho. E é claro, complemento desse vídeo as outras duas partes. Assistam que vale muito a pena. Mas você teria que assistir todas as três partes para conseguir entender direitinho esse vídeo. Mas enfim, o que importa aqui é... Sejam bem-vindos ao vídeo e aproveitem. Até os 20 minutos são... Eu vou tentar separar em tópicos, não sei se vai dar tempo, mas até os 20 minutos é o último tópico e depois disso é um bônus pra vocês. Espero que curtem. Oda e a entrevista. Bem, isso aqui é só pra relembrar o que eu já disse. Que o Oda disse que não teria romance em One Piece, mas isso foi em 2007 e atualmente ele fez um arco onde um dos personagens se casa e tem todo um desenvolvimento romântico, sem contar com o Sao e Koala e outros personagens, obviamente com cenas românticas e sendo um casal. E é claro, não levem tudo ao pé da letra, decisões podem mudar, o rumo sempre vai se alterar, não é porque ele disse isso há anos atrás que ele vai manter isso até hoje. Capas e coroas. Bem, não é segredo pra ninguém que o Oda gosta de brincar com suas capas, e às vezes ele brinca até demais, mas sinto que o nosso querido mestre Oda deixa algumas pistas em suas capas coloridas. Infelizmente eu não vou poder trazer todas as capas, porque são mais de 1000 capas e 1000 capítulos, então não sei quantas capas são ao certo, mas vou trazer as mais relevantes. Vamos começar com coroas. Bem, normalmente Luffy e Nami são representados como rei e rainha, e o que nos mostra isso de um jeito interessante são suas coroas. Percebam que a capa do capítulo 604, Luffy está com uma coroa pontuda, logo em seguida na capa 733 a mesma coroa volta a aparecer, mas dessa vez na Nami, ou quase ela, na verdade em um boneco de neve dela que o Sanji e o Brook estão fazendo. Mas não para por aí. No capítulo 676 e 784, curiosamente o capítulo do Gear 4 por algum motivo, o Luffy está com uma coroa vermelha com diversos detalhes de ouro. E adivinha, na capa do capítulo 1000, a Nami está com a mesma coroa e ela está colocando na cabeça. Olha, sinceramente não acho que seja coincidência. Detalhe, na capa do Gear 4 a Nami está agarrando o Luffy, mas nada demais. E não acabou por aí não. Não é só as coroas que dão caras de rei e rainha para os dois. Percebam que na capa do capítulo 699, Luffy está vestido de rei e o Chapéu de Palha estão vestidos de cavaleiros, exceto a Nami, que parece estar com um vestido de princesa ou rainha. Cara, se for coincidência, Jesus Cristo, né? Outra é a capa do capítulo 851, onde o Luffy e a Nami parecem estar em um trono juntos. Por fim, quero citar a capa que a Nami estava lavando uma blusa vermelha com botões, obviamente a blusa do Luffy, que é a capa 317. E é claro, não dá para deixar de citar que a única pessoa além do Luffy a usar o chapéu de palha com autorização dele nas capas é a Nami, como vemos na capa do capítulo 379 e 595. Detalhe, a Otama pega o chapéu do Luffy em uma capa recente e ele fica tentando recuperar o chapéu, mas a Nami está vestindo o chapéu novamente. Se for coincidência, o Oda vai estar de sacanagem. Além disso, vou deixar passando algumas outras capas que podem ser sugestivas ou não. Mas me diz aí, vocês já acham que o Oda está fazendo isso tudo à toa? Parece até planejado. Lembrando, não consegui todas as capas, mas vi muitas delas. E essas são as que mais chamam a atenção em relação aos dois, Luffy e Hancock. Bem, como todos sabemos, o outro casal tão comentado além de Luffy e Nami seria Hancock e Luffy. Entretanto, por que esse casal é impossível de acontecer? Bem, isso é simples. Primeiro, é muito difícil do Luffy criar relações tão intensas com a Hancock quanto a Nami. Além de, é claro, o fato mais importante é que o Luffy desprezou a Hancock na primeira vez que viu ela, e após se entender com a mesma, ele a rejeitou. E isso acontece bem no início do pós-time skip, nos primeiros episódios praticamente. Acontece que, querendo ou não, o Luffy não sente nada pela Hancock, e nunca vai sentir.
por não ver ela de uma forma mais sentimental, não ligando nem para como ela fica quando ele a rejeita, podemos assim dizer. Além disso, Hancock não é um personagem frequente. Não tendo tanto tempo de tela faz com que ela e o Luffy não desenvolvam sua relação em todos os sentidos. Então, pro Luffy é mais fácil continuar sentindo a mesma coisa que ele já sentia por ela da última vez que viu ela, do que se apaixonar do nada, sem motivo algum. Diferente da Nami, que está todos os dias com ele, e a cada dia que passa, eles aprofundam mais a relação. Outro ponto muito importante é a diferença de idade. A Hancock atualmente tem 31 anos, enquanto o Luffy possui 19. São basicamente 12 anos de diferença entre os dois. A Hancock tem idade para ser irmã mais velha dele. Isso por si só é estranho. E eu não vou negar, as interações entre os dois é muito legal. Mas a Hancock já é bem mais velha que o Luffy, deixando isso esquisito. E claro, não podemos deixar de mencionar que a coitada não merece sofrer com alguém como o Luffy. Mas isso eu vou explicar depois. O Chapéu de Palha. Bem, esse tópico eu acho que é bem passado para vocês. Entre todos os 1000 episódios e capítulos, Nami foi a única a usar o Chapéu de Palha, conscientemente com a permissão do próprio Luffy. Lembrando que ele já disse que jamais deixaria ninguém encostar em seu tesouro. E bem, a Nami já usou mais de uma vez e ainda costurou ele. E você pode até dizer que, mas ela era a única na cena, como no caso de Skypiea. Pô, até pode ser, mas me explica então o porquê o Oda nunca desenhou ninguém além dela nas capas, no próprio mangá, usando o chapéu. E sim, as capas o Luffy aparece sem chapéu e a Nami está com ele. Na verdade, tem 2 capas de One Piece onde a Nami está com o chapéu do Luffy. E ela é a única que fez isso. Além disso, em uma capa mais recente, a Otama está com o chapéu, mas o Luffy está tentando pegar de volta. Bem, não foi conscientemente que ele permitiu que a Otama pegasse o chapéu, até porque ele não estaria tentando pegar de volta. E vamos ser sinceros, né? Se fosse uma mera coincidência, só a Nami ter segurado o chapéu, eu acho que isso já teria caído por terra há um tempinho. Interação entre os Mugiwaras. Tópico rápido. Nami é o Chapéu de Palha que o Luffy mais interage, junto com Zoro e Sanji. Para vocês terem noção, tem arcos que o Luffy nem fala com os outros membros, como em Dressrosa com o Usopp. Depois que eles se separaram, o Luffy não falou mais. E se falou foi uma vez na cena que o Frank liga para ele. A mesma coisa pode ser dita da Robin, que o Luffy falou com ela pelo Dendemushi, mas depois ele basicamente nem interação tem com ela no arco. E muitos arcos são assim, Luffy quase não fala com os outros Chapéu de Palha. O ano então, se ele falou com Nami, Zoro e Sanji, foi muito, não tem muito interação entre todos eles. E curiosamente a Nami tem muito tempo de tela, muito mais específico que os outros. E se fosse levar em consideração os 5 de East Blue, também estaria meio que errado, porque o Usopp no arco de Wano não tem interação com o Luffy basicamente. Ou seja, tem coisa aí. Situação clichê. Sabe, quando eu disse que só a Nami aguenta o Luffy e só ela consegue aturar e ela merece ele? Pois bem, a situação clichê é o famoso a namorada do protagonista, onde normalmente a garota que tem mais tempo de tela e mais relação com o protagonista é sua mulher. Normalmente essa menina acompanha o protagonista em sua jornada e normalmente tem muita, mas muita interação e relação entre os dois. O exemplo mais óbvio que o Luffy e Nami se parece é Natsu e Lucy, onde fica claro que eles são o casal principal da obra, sendo um o completo idiota e a outra garota que anda com ele por gostar dele e gostar de ir em aventuras com ele.
Outro exemplo é Asta e Noelle, onde uma ama o outro e o outro é só idiota. Mas nos dois casos, a principal parceira romântica é a menina que está praticamente sempre com o protagonista, que tem mais tempo de tela e diversas interações com ele. E é claro, Luffy e Nami não fogem disso. Esse é o padrão atual dos dois. Tem muito tempo de tela e, obviamente, se for ter um casal, é os dois. Fica bem claro isso por toda a história e relação que eles têm. Aliás, o criador de Fairy Tail falou que a concorrente da Lucy não merecia o Natsu porque ele era idiota demais e selvagem demais. A mesma coisa se aplica aqui para o Luffy, sendo idiota ao extremo e só a Nami pode suportar isso. Nami e Sanji. Sinceramente eu não sei por que isso aqui existe, mas vamos lá. Não, repito, não existe romance entre os dois. Vocês chipam Nami e Sanji por cenas que não tem nenhum clima romântico, como a cena que o Sanji volta para o navio e a Nami fica feliz em ver ele. Porra, teve todo um desenvolvimento, toda uma saga e rolê para trazer o cara de volta, e a Nami se sentia culpada por deixar o Sanji ir. É claro que ela ficaria daquele jeito. Pré-time skip então não existe absolutamente nada. O Sanji age daquela forma com todas as garotas, literalmente todas. Mas vamos lá, vou dar dois motivos porque a Nami e Sanji nunca vai acontecer. O primeiro é a Pudding. Sanji teoricamente é casado com ela e tenho certeza que no final os dois vão ficar juntos, porque independente do que aconteça, assim como só a Nami atura o Luffy, só a Pudding atura o Sanji, e isso é gancho para a segunda coisa. Nami nunca ficaria com alguém como o Sanji, e eu creio que nem mesmo o Sanji iria querer isso. Vamos lá, o Sanji é mulherengo, ele nunca vai parar de dar em cima, ele nunca vai parar com uma mulher só, ou parar de dar em cima de várias como ele faz na própria cena do reencontro no barco com a Nami e a Pudding ali do lado. Ele literalmente continua dando em cima dela mesmo com a sua suposta mulher ali. E a Nami não é o tipo de garota que iria querer isso. Pra ela, com certeza, ela não vai querer um cara fácil que se rende para a primeira gostosa que aparece na frente dele. Ela ama o Sanji, mas não romanticamente, pois tenho certeza que ela não é o tipo que aceitaria ser trocada, podemos assim dizer. Sobre a Pudding aceitar isso, é bem simples. Ela é gata do Sanji. Provavelmente vai ignorar tudo de ruim que o Sanji fizer e vai perdoar ele. E se Deus abençoar, ela faz o Sanji sossegar o facho dele. Mas a Nami não vai aceitar de jeito nenhum alguém como o Sanji como seu marido. Ela literalmente não aceitaria o homem que trocaria ela por qualquer coisa num piscar de olhos. Então, sim, Nami Sanji é ridículo. E nem o próprio Sanji eu acho que concordaria com essa decisão, caso ocorresse. Nami sente ciúme do Luffy. Bem, isso aqui é mais complexo de se falar sobre, pois interpretação sempre pode estar errado. Vamos tentar entender um autor que eu acho muito bom, que trabalha muito bem com a linguagem do olhar, é o Kubo. Com Ichigo e Rukia, já que ele sempre tem cenas apenas vendo suas expressões, que é o suficiente para você entender o que um está sentindo pelo outro. Eu acho que Luffy e Nami têm uma pequena ponta de inspiração nisso. Por exemplo, na cena quando o Luffy diz seu sonho, perceba como a Nami olha para ele. Você pode dizer que não é nada demais, mas eu te digo, namore alguém que te olhe como a Nami olhou pro Luffy nesse quadro. Parece um olhar tão apaixonado / encantado, mas o ponto aqui não é esse, e sim as duas cenas, uma canônica e a outra não, que é a cena da Nami vendo o Luffy abraçando a Uta e a cena da irmã do Sanji beijando o Luffy. E olha, já vou falar logo de cara, essa segunda em relação à irmã do Sanji realmente foi uma surpresa para aqueles que estavam ali, mas tinha motivo para Nami ficar corada até o final da cena. E corada é quando o personagem está com a bochecha vermelha de vergonha, e não tinha o porquê da Nami estar daquele jeito, mesmo que tenha sido muito repentino.
não tinha o porquê. Então é esquisito. Já a cena da Uta, tendo spoiler aqui do filme, bem, o Luffy se estica até lá e os dois se abraçam. No abraço mais bonito que eu acho que o Luffy já deu. Não foi um abraço comum como ele abraça seus amigos / companheiros. Aquilo ali visivelmente foi especial. E depois os dois ainda começam a rir juntos. Uma cena realmente linda e fofa. E a Nami, bem, é focada com uma cara meio fechada. E poderia não ser nada, mas o anime faz questão de focar na cara dela. Por algum motivo. E devo dizer, esses focos não são à toa. A não ser que o Oda esteja querendo enganar a gente. Eu creio que a Nami começou a criar sentimentos pelo Luffy. Isso também se dá pela sensação de alívio quando ela descobre que o Luffy está vivo lá em Onigashima. Vamos cair na real, gente. A Nami nunca desacreditou no Luffy, mas por que ela estava chorando se o Luffy já passou por tantas coisas e superou, sendo que não teria necessidade de ficar preocupada com ele? Ela ficou preocupada porque... tá vendo? Não tem sentido. E, né, por exemplo, a Otama faz sentido ter ficado chorando e preocupada, porque tinha acabado de conhecer o Aniki dela. Aniki, mas a Nami, eu não acredito que seja só uma mera coincidência. Ela ter ficado preocupada com o Luffy, sendo que o cara já passou por tudo. Ai ai. O relacionamento entre Luffy e Nami. Bem, obviamente fica bem claro que dentro do bando, Nami e Luffy são os que mais se destacam e tem bastante cenas juntos. Entretanto, o tratamento que rola entre os dois é algo que a Nami não tem com mais ninguém. Por exemplo, no episódio 755, quando Luffy e o pessoal encontram ela e os outros em Zou, a Nami vai correndo direto para abraçar o Luffy. E é o primeiro nome que ela grita, enquanto o Chopper vai até o Usopp, que é a pessoa que ele mais gosta dentro do bando. Você pode até dizer, mas tinha relação com o Sanji. Isso é mentira, pois a Nami não ia mencionar o Sanji até o Luffy perguntar se ele e o Brook estavam bem. Depois que o Luffy diz isso, a expressão da Nami se alterou e ficou muito triste. E aí ela abraçou o Luffy mais forte do que ela provavelmente o abraçaria. Não é só da parte da Nami, já que normalmente a pessoa que o Luffy mais se preocupa é a Nami. E olha que ele confia em todos os seus companheiros, como da vez que ele disse que o Usopp conseguia cuidar da Suga. Ali o Luffy demonstrou plena confiança, mas mesmo com essa confiança, ele ainda se preocupa em um nível incomum com a Nami. Além disso, obviamente, a Nami é a terceira em comando, sendo a pessoa que mais acredita no Luffy. Mesmo que o Sanji seja uma asa dele, a Nami demonstra mais proximidade, como na cena que o Luffy ficou contra o Katakuri e ela assumiu o comando no barco, confiando 100% no Luffy que ele venceria o Katakuri, enquanto os outros estavam discordando da decisão de quebrar os espelhos. E por fim, temos dois momentos que mostram muito dessa intimidade, confiança e preocupação que os dois têm um com o outro. Em um ano, quando a Nami está prestes a morrer e a dinossauro lá, quer que ele diga que o Luffy não vai ser o rei, o Usopp estava dizendo para ela mentir. Ele estava preparado para mentir, mas a Nami não. A Nami, mesmo visivelmente podendo morrer, ela não disse o que a mina queria e afirmou que o Luffy seria o rei. E a outra cena é quando o Kaido vence o Luffy e declara que ele morreu, onde a maioria das pessoas acredita, incluindo alguns dos chapéus de palha. Mas a Nami xinga o Kaido e fala que o Luffy jamais iria perder. Isso realmente é excepcional, tanto que o Kaido chama ela de corajosa e ataca ela. E ela continua chamando ele de mentiroso, mesmo assim, e chamando pelo Luffy. O Marco tem que salvar ela e mandar ela manter a postura. E quando o Luffy volta no Gear 5, ela chora junto da Otama com felicidade e alívio por o Luffy estar vivo, pois ela não queria acreditar, mas a dúvida estava fazendo ela sofrer. Olha que lindo, cara. E depois falam que esses dois não vão ficar juntos. Detalhe que o Law também acreditou que o Luffy morreu. O cara que deveria ter certeza que isso jamais ia acontecer. Sobre algo que eu havia falado, que a Hancock não merecia ficar como Luffy. Pois bem,
Isso é por causa que o Luffy é um idiota e ninguém iria suportar ele por muito tempo. A Hancock está cega pelo amor, mas caso isso passe, provavelmente ela vai ver que o Luffy não é muito o homem ideal para ela. A única que aguenta mesmo o Luffy e que consegue ficar junto dele é a Nami. Depois de tudo que os dois passaram, sempre que o Luffy faz idiotice, a Nami corrige ele, bate nele ou até briga com ele. Ela é a única que consegue aturar o Luffy em seu modo mais idiota e até assim continua sentindo a mesma coisa por ele. Sem contar que a cena dos dois juntos mostrando isso é muito divertida. Tipo a cena querendo ir pra ilha perigosa, o Luffy se enrolando na Nami e ela enforcando ele pra ele parar de ser imbecil. A única que consegue colocar jeito na vida do homem é ela. A última coisa a mencionar nesse tópico é: a Nami sempre está lá quando o Luffy precisa. Assim como no caso da cena de Holy Cake, quando o Luffy meio que apanhou pro Sanji, a Nami tava lá com ele e não queria deixar o Luffy sozinho. Mas chegou muitos inimigos e isso fez com que o Luffy mandasse ela ir embora, porque ela poderia se machucar. Simplesmente sensacional. A Nami e o Luffy juntos são outro nível. Depois de tudo isso, você dizer que não acha que os dois vão ficar juntos, eu particularmente acho maluquice. Koisuru One Piece, ou One Piece in Love. Antes de eu falar sobre isso, eu queria agradecer ao Kaique Franco 2106, ele vai estar aparecendo aí, por ter mencionado isso, porque eu não teria pesquisado sobre. Vamos lá, o que é One Piece in Love, que é o nome que eu encontrei aqui na internet, ou Koisuru One Piece, que é o nome oficial aparentemente, nada mais, nada menos que uma spin-off oficial de One Piece. Vamos explicar aqui pra vocês rápido. One Piece in Love se trata de um grupo de amigos que gosta de One Piece. A premissa é falar sobre esses três amigos, estudantes do ensino médio, que são fanáticos pelo One Piece. O detalhe é, desses amigos, 3 têm nome dos personagens de One Piece, sendo eles Yamamoto no Luffy, né? Yamamoto Luffy, Koyama Nami e Nakatsugawa Usopp. Acho que eu falei certo. Esses 3 têm o nome dos personagens. Também tem o Chopper, que é uma rena de verdade. Tem também o Brook. Enfim, tem alguns personagens realmente. Mas o que acontece é o seguinte: Yamamoto no Luffy e Koyama Nami são namorados. No caso, pelo que eu vi aqui, pelo que eu encontrei, Nami está apaixonada pelo Luffy devido a algumas conexões e essas coisas assim. Eu não parei para ler o mangá, mas vamos lá. O que isso pode influenciar? Primeiramente, temos a SBS, volume 97, que foi dita pelo nosso querido Kaique, que nada mais é do que o Oda faz uma pequena divulgação sobre esse mangá. E ele diz que ele está divulgando o mangá, ele está promovendo furtivamente a série, pelo que ele próprio diz, do que eu encontrei da SBS traduzida, ok? Eu não sei se pode ser uma tradução equivocada, mas acho que está certo, não seria muito coisa diferente. E ele diz que tenha em mente, no caso, abre aspas, é claro, tenha em mente que isso aqui tem algumas referências a One Piece, mas este spin-off tem muito pouco a ver com One Piece ou seu mundo. Ou seja, algumas referências, mas tem muito pouco a ver com o próprio One Piece. Mas existem coisas que têm relação. Sobre o mangá em si, que, né, são os 3 amigos e tal. O mangá foi lançado em 18 de junho de 2018, pelo que eu encontrei. Tem 140 capítulos, mas 31 extras, e ainda está em andamento, pelo que eu estou entendendo. Acontece que esse mangá, ele foi lançado depois do que o Oda disse sobre relacionamento em One Piece. Obviamente, em 2018, Holy Cake já estava sendo feito, se eu não me engano. E tem um bagulho do Sanji da Nami. Do Sanji da Nami, que? Tem um bagulho do Sanji da Pudding, do arco de Holy Cake em geral. Acontece que aqui, o Luffy e a Nami se gostam. No caso, a Nami gosta do Luffy. O que o Oda vem deixando um pouco claro no próprio anime.
E essas poucas coisas que tem em relação ao mangá original com essa spin-off, pode ser isso. Uma spin-off não faz parte original da história, mas ela é oficial. Ou seja, o Oda aprova, teoricamente. Cara, é difícil você poder dizer o que exatamente isso que nos significa. Porque o Oda aprova essa spin-off e ele também meio que coloca ela como algo oficial e que tem coisas que são referentes ao mundo de One Piece. Tipo, não muitas coisas, não o mangá inteiro, mas coisas que fazem relação à própria obra original. Tirando as coisas, é claro, que os garotos leem do próprio mangá de One Piece. O quesito aqui é, esse Luffy Nami pode nos dizer algo? Sim e não. Esse Luffy Nami, eles não são exatamente o Luffy Nami que a gente conhece. Eles também não têm muita relação com os próprios personagens. Apenas o seu nome. Só que o trocadilho com o nome é muito específico. Nami e Luffy podia ser qualquer personagem. Justamente Nami e Luffy é um pequeno trocadilho. E eu sei, provavelmente a fanbase que mais ama o casal, tipo, o casal mais shippado, seja Nami e Luffy. Mas pode ter sido realmente um trocadilho ou alguma pista do Oda sobre o possível relacionamento deles dois. Porque, querendo ou não, a cada dia que passa, o Oda solta alguma coisinha da parte da Nami, que é a mesma coisa aqui, que é a Nami que gosta do Luffy, da parte da Nami com o Luffy, a Nami original. Então, assim, pode ser que sim, pode ser que não. Bem, eu queria só mencionar ele aqui porque realmente é um tópico bem interessante de se ver e de se falar. Obrigado, Kaique, pela dica. Estamos aqui com ela mostrando aqui o que eu acho sobre isso aqui. É bem interessante o fato disso aqui rolar. Tipo, o Oda meio que não estranhar que isso aqui poderia ser meio que repercutido de uma forma. Talvez o mangá não seja tão popular assim e talvez isso não faça, uau, grandes impactos. Mas talvez o Oda realmente queira que as pessoas olhem para aquilo e falem, tá, Luffy Nami. Bem, nunca vamos saber ao certo. Pelo menos não até o Oda revelar.